É muito bom estar de volta, né? Eu sempre digo assim, é muito bom estar de volta em casa. Desde quando nós passamos o ministério pastoral ao pastor Sandro, aqui da Igreja Nova Esperança, eu continuo aí firme na fé do Senhor Jesus, amém, queridos? Alguém pensa, será que o pastor caiu da graça, né? Alguma coisa assim? Não, nós estamos firmes. Eu sou um dos diretores, os irmãos sabem, do Brusa Institute. Você vai encontrar o nosso ministério, é um ministério sem dúvida nenhuma, chamado Brusa BR USA, né? Institute.com. E no presente momento eu sou um dos professores lecionando agora uma matéria chamada evangelismo, né? Uma matéria, modéstia à parte, a gente está indo muito bem nesse ministério, graças a Deus, né? E né, eu sempre falo assim, esse é o nosso ministério, e para a gente comer, eu trabalho junto com o meu irmão, né? Lá na firma dele, chamado Sunshine Brick Pavers. E visite-nos, sunshinebrick.com, e lá estamos, né? E eu gostaria de contar uma experiência do Sunshine, já para a introdução da mensagem desta manhã, mas antes eu gostaria de ler com os irmãos um texto que eu sempre li com os irmãos aqui na igreja, a gente sempre se lembrou desse texto, Hebreus capítulo 12, fala sobre dificuldade, fala sobre provações. Hebreus capítulo 12 fala até sobre uma surra do Senhor. Gente, apanhar do Senhor não é brincadeira, né? O próprio autor de Hebreus vai dizer assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus de vez em quando usa da chinela dele mesmo, né? E com muito amor ele nos aplica uma disciplina. Mas eu queria começar com os irmãos os primeiros 3 versículos de Hebreus capítulo 12, que dizem assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu tive o cuidado nessa manhã de colocar um pequeno vídeo aí no Facebook, no meu Instagram, convidando pessoas para estarem conosco nesta manhã nos assistindo. E entre algumas dessas pessoas nós temos lá uns parentes, meu primo Mateus lá em Uberaba, né? E a tia Terezinha e outras pessoas também espalhadas por aí, e junto com todas essas pessoas que estão nos assistindo e os irmãos aqui, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, muito obrigado, porque nós estamos mais uma vez aqui reunidos, adorando o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, até mesmo, nós até te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos ao Senhor. Sabemos que é a nossa responsabilidade exaltarmos a Ti, apresentarmos diante do Senhor a nossa gratidão, mas nós queremos dizer, ó Deus, nessa manhã, que não fazemos isso por obrigação, como que constrangidos, fazemos isso espontaneamente, porque o Senhor é um Deus que merece. Ó Deus, nós te amamos e amamos a todos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que nos fortalece a fé e que nos faz crescer no conhecimento do Senhor, e assim, ó Deus, andando em amizade, em profundo conhecimento da tua bondade. Que o Senhor mais uma vez nos fortaleça para todas as lutas e desafios que nós tivermos que enfrentar durante esta semana. Nós oramos e te buscamos no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém comigo, meus irmãos? A igreja pode dizer amém comigo aí? Eu vi um amém aqui do Felipe aqui na frente, né? Eu me recordo, né, de momentos, né, Felipe, de luta, né, de desafio na fé, né?
E hoje eu vejo que o Felipe já é totalmente liberto pelo Senhor Jesus Cristo, junto com a sua esposa, e logo que, impressionante como é que Deus abençoa, né? A bênção do Senhor é aquela que diz na palavra lá em Lucas, que é como se fosse um saco cheio de cereal, de alimento, né? E aquilo ali sacudido e transbordante, é mais ou menos assim, porque logo depois que ele passou por toda aquela prova, a esposa dele ficou grávida e já é papai, né? E já ficou grávida de gêmeo, né? Então, por isso estou dizendo para os irmãos, né? A bênção do Senhor é transbordante, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus, bacana demais estar aí com os irmãos. Irmãos, a história que eu ia contar para vocês é uma história de introdução. Eu estava preparando uma história semelhante desse trabalho que eu estou desenvolvendo com o meu irmão. O meu irmão não me deixou trabalhar na firma dele, cortando e carregando o brick. Ele não me deixou fazer uma coisa dessa. De vez em quando eu faço isso para, gente, até mesmo para exercitar. O pessoal paga para ir na academia, o pessoal gasta dinheiro com a academia, e lá no trabalho do brick você ganha para fazer academia. É impressionante, né? O pessoal paga para fazer crossfit. Lá eles criaram o cross brick, que é, gente, pronto, é tudo que você queria na sua vida para exercício. E ontem meu irmão me convidou para fazer um cross broom. Cross broom é o seguinte, gente, broom em inglês, todo mundo sabe o que é? Vassoura. E lá tem uma vassoura gigante, mas pensa numa vassoura grande, a vassoura que a minha mãe queria ter tido lá em Uberaba naqueles tempos, não tinha, mas é uma vassourão mesmo, caprichado, né? E tinha, a nossa firma fez uma piscina, fez o brick de uma piscina lá em Fort Myers. Fort Myers é mais ou menos 3 horas daqui de Orlando, indo aqui pela costa do Golfo, né? Passa por Tampa, Sarasota, desce, vai até Fort Myers, 4.000 pés, né? 4.000 pés, e ficou faltando para terminar na obra toda, tirar toda aquela areia que eles espalham sobre a face do brick, assim, e lavar tudo aquilo. E ele disse assim, olha, nós vamos ter que achar alguém que vá lá para fazer esse serviço, que é o serviço final, que é lavar, varrer e lavar o negócio. Eu pensei, varrer e lavar, gente, isso aí é ficha, né? Eu falei assim, Wayden, é comigo mesmo, né? Quanto é que você está pagando? É tanto. Não, eu vou lá e tal, né? E ainda falei para minha esposa, eu vou lá em Fort Myers amanhã, isso foi na sexta-feira, e vou lá para lavar. E Fort Myers já pensa na praia, já pensa que lugar bonito, pensa num lugar bonito, gente, e de lugar de gente rica. Enquanto eu fiquei lá, foram 5 horas de cross broom, e perto do aeroporto que tem lá, mais de 20 jatinhos decolaram, que foi no final daquele final de semana, imagina hoje, né? Mais de 20, porque foi o final daquele feriadão de spring break e tudo mais. Imagina, aquele não é jato comercial, são famílias e empresários e gente ricaça. Jato, não estou falando de teco-teco, não. Só de ter um teco-teco, você já tem um negócio que custa mais de $1 milhão, e tem que manter aquele negócio, tem que ter grana. Os caras voam de jatinho. Estou aqui pensando com minha esposa, né? Minha esposa diz assim para mim, eu vou com você. Vai ser bacana, né? Então, eu e minha esposa, fazer um cross broom lá e tal, né? Amados, bom, trabalhamos bastante, né? Imagina que ela não pôde vir hoje conosco aqui, não pôde vir hoje. Imagina o estado da minha esposa. Eu já tinha um compromisso, eu vim, mas os irmãos estavam me vendo adorar o nome do Senhor Jesus. Eu gosto de levantar as mãos quando estou adorando, né, Tânia? Aí eu estou levantando as mãos aqui, ó. Aqui, não me peça para o braço direito, então não me pressa para levantar, mais que isso aqui, né? E confesso, amados, quando foi no final já, que a gente estava lavando o negócio, e foi assim, a gente não achava torneira para lavar, depois que já tinha varrido tudo, olha, não, gente, aquilo ali não são quilos de areia, são toneladas de areia, só pode, não é possível. E a gente, depois no final de tudo aquilo, eu liguei para o meu irmão e falei assim, Wayden, não tem torneira aqui, não tem torneira. E a minha esperança é que realmente a gente não achasse torneira. Eu e minha esposa saímos procurando, não tinha torneira. Enquanto eu falava com ele falou assim, então, você já varreu tudo, vem embora, né? Eu falei, glórias ao nome do Senhor Jesus, já cumpria o meu, e isso já tinha assim umas 3 horas e pouco de trabalho.
e não vai ter que lavar, é só varrer mesmo, né? E aí chega o administrador da obra, o novo administrador da obra, e diz assim: não, tem torneira. Jesus amado, tem torneira. E aí a mangueira, era lá do outro lado da rua, assim, era longe o lugar, né? Falei assim: não é possível que aquela mangueira que nós trouxemos, vai ligar lá naquele negócio, vai atravessar a rua, passa em cima da piscina, e ainda tinha uma área lá na frente que a gente, olha, estou doendo aqui, tinha uma área lá na frente que a gente precisava lavar. A mangueira que o meu irmão me deu dava exatamente daquele negócio até chegar na bendita área. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mais 1h30 de... Imagina uma vassoura pesada com água molhada. Bom, foram 5 horas de cross-broom, gente. E enquanto eu lavava aquele negócio, eu estava pensando na recompensa que o meu irmão falou que ia pagar. Eu falei assim: não, vale a pena, vale a pena. E aí, já no finalzinho, a minha esposa falou assim: mas Wesley, se a gente fizer assim, é mesmo, hein? Só jogar água aqui, parece que lavou e tal, não varreu nada, está molhado, fica bacana aqui e tal, né? Mas aí vem aquele lance do Espírito Santo, falou assim: Wesley, e vai a gente acabar de lavar tudo aquilo. Mas eu confesso que naquele momento, eu disse assim: eu vou desistir, chega, vou fazer um desconto para o meu irmão. Ele falou que ia dar tanto, desconto aqui uns 25%, 30%, está bom demais. A recompensa com 30% de desconto, está bom demais. Mas eu não aguento varrer esse negócio. Mas varremos e lavamos tudo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas eu confesso para os irmãos que eu quase que desisti. Mas pensando na recompensa, a gente foi até o final. E sem desconto. Amanhã, primeiro dia da semana, vou lá para receber o checão do negócio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Bom, o texto está dizendo, meus irmãos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados, a carreira que nos está proposta é a carreira da fé em Cristo Jesus. Não desista de Cristo Jesus. Ele disse: olhe firmemente para Cristo Jesus. E ele vai dizer que Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que suportou a oposição de pecadores. Jesus é aquele que carregou a nossa cruz. E por que Jesus sabia por que Jesus não disse não no momento daquele que ele estava tanto sofrendo, sabendo que ele poderia abandonar todo o sofrimento sem prejuízo próprio, por causa do seu poder, naquele momento em que ele estava ali diante de Pilatos, aquele homem opressor, o humilhando, dizendo: você não sabe que eu tenho poder para matar você, para tirar a sua vida? E o Senhor Jesus Cristo diz: olha, se meu Pai quisesse, se eu pedisse ao meu Pai nesse instante, Ele mandaria aqui uma legião de anjos, seu prepotente, e Ele acabaria com você, com o seu reino e tudo mais. Eu poderia pedir ao meu Pai, mas Jesus sabia que se Ele morresse por nós na cruz do Calvário, Ele estaria tomando sobre si todo o nosso pecado, a nossa maldição, a nossa condenação. Jesus já nos via libertos, Jesus já nos via perdoados, Jesus já nos via salvos, Jesus já nos via vivendo em comunhão com Ele por toda a eternidade. Jesus já via o resultado do seu penoso trabalho. Jesus nos via, Ele já pensava na recompensa. Qual é a recompensa do Senhor Jesus Cristo de todo o seu sofrimento? Você é a recompensa de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que cresce nele não viesse a perecer, mas que tivesse. E hoje nós temos a vida eterna. Alguém pode dizer amém comigo, meus irmãos? Então, pensando na recompensa, que somos nós, Jesus foi até o final, Ele pagou o preço. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz,
que é a pior morte que o ser humano, na sua loucura, inventou para punir alguém, e no caso de Jesus, completamente injustamente, mas ele morreu por nós. E é assim, meus irmãos, não desista. Eu queria dizer essa mensagem para os irmãos: continue correndo, continue correndo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: continue correndo. Tem uma hora que você está lá no meio daquele brique, 4.000 pés de brique para lavar, a gente quer dizer, não pare. Olhe para o Senhor Jesus, olhe para a recompensa em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente para. Então diga para o irmão que está do seu lado assim: por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou porque eu fico imaginando, meus irmãos, que a nossa igreja, comparado com outros tempos pré-pandêmicos, ela está vazia, porque muita gente hoje está com medo da pandemia e prefere assistir o culto aqui. Mas dá uma olhadinha, você que está transmitindo, quantas pessoas estão assistindo hoje? Eu tenho uma impressão, meus irmãos, que muitas pessoas não estão conosco hoje. Não é simplesmente porque prefere assistir o culto em casa, porque nem assistindo em casa estão mais, é porque pararam na fé. E que quando tudo isso passar, e está passando e vai passar, alguém pode dizer amém comigo, meus irmãos? Quando tudo isso passar, outros não voltarão. E não voltarão por quê? Porque pararam. Por que parou? Parou por quê? Bom, a gente para por 3 motivos pelo menos. E o primeiro motivo, meus irmãos, é porque nós paramos de olhar para o Senhor Jesus. Paramos de olhar para o... Aí a palavra de Deus nos diz assim, olhando no versículo 2, olhando firmemente. Tem uma maneira de olhar para Jesus. Tem uma maneira de olhar para Jesus. E a maneira de olharmos para Jesus é olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A fé que o Senhor Jesus colocou no seu coração é boa, ela é forte, é de boa qualidade. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer no Filho de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer naquele que criou todas as coisas. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer naquele que deixou a sua glória para vir a este mundo, ser reconhecido como figura humana, ser homem completamente, ainda que ele continuasse sendo Deus plenamente, mas o homem Jesus Cristo, ele tomou sobre si o nosso pecado. Crer no Senhor Jesus Cristo significa que os meus pecados estão perdoados por causa da sua morte, que morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crer no Senhor Jesus Cristo é saber que hoje eu posso dar o meu último respirar, mas quando eu fechar os meus olhos, eu para sempre estarei com o Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer que aquele que está sentado à direita de Deus Pai, Ele governa o mundo, que um vírus, uma pandemia, ou um líder político, ou um sistema político, seja lá o que for, não é o dono da história. O dono da história é Jesus, o Alfa e o Ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas também Ele é o autor e consumador da história. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer que Ele voltará. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Ele há de julgar vivos e mortos, e há de reinar em paz e justiça e alegria para sempre, e nós para sempre o adoraremos. Crer no Senhor Jesus Cristo é isso. Os irmãos podem dizer amém comigo? Não desista, não desista, corra. E aí eu queria me lembrar de Pedro. Pedro é alguém que uma vez ouviu o Senhor Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou o novo homem. Mas essa história de Mateus capítulo 14, 27, acompanhe comigo, foi quando Jesus mandou os discípulos numa viagem pela água, e no barco, e é impressionante, meus irmãos, essa história do vento sobre o mar da Galileia, é impressionante mesmo. Eu tive a oportunidade de ir lá, e eu não sabia disso. Estando lá a gente descobre um monte de coisa, né, na Israel. E eu me lembro que nós passamos pelo mar da Galileia, junto com os amigos, num carro, indo mais para o norte da Palestina, e isso foi de manhã, e passamos o resto do dia, da manhã e o início da tarde, um bom pedaço,
lá no norte. Depois nós voltamos, e ao voltar a gente desce algumas montanhas e vai descendo umas montanhas que ladeiam o mar da Galileia, e de repente já era quase umas 4 horas da tarde, ainda estava bem sol, mas uma ventania, e eu perguntei para o nosso líder, né, não era o nosso guia, oficialmente era o nosso guia, mas ele diz assim: olha, a partir das 3 horas aqui sobre o mar da Galileia existe esse mover, aí vem lá do mar um vento por causa do calor, e todos os dias tem uma ventania que vai até de noite. Interessante. E é vento forte. E lá estavam os discípulos enfrentando aquele vento forte, já era escuro, não tem chuva, não tem água caindo do céu, mas tem vento com força, gente. E lá estavam os discípulos desesperados: vamos a pique, o barco está afundando. E todo mundo gritava. A maioria eram pescadores, homens acostumados, mas estavam tementes, porque não é simplesmente vento, era escuridão e muita onda. E lá no meio do mar começa a vir Jesus andando, passeando sobre as águas. E de repente eles mais ou menos, talvez tivesse alguma luz ali, alguma lamparina, e gritam: é um fantasma, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro disse: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse: vem, anda sobre as águas. Ainda a tempestade não tinha passado, ainda a ventania não tinha se acalmado, e Jesus disse: vem, vamos dar uma volta nesse parque de diversão maravilhoso chamado mar. Pisa aí e anda. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Não é maravilhoso? Pedro andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Seria muito bom se a história parasse por aí, se o ponto final desse parágrafo estivesse aqui: Jesus veio andando e Pedro saiu andando sobre as águas, andou sobre as águas em direção a Jesus. Eu fico imaginando então, se os discípulos vendo: então eu também quero, e Tiago dizendo: Senhor, eu também quero, vem. E aí Bartolomeu: Jesus, eu também quero, vem. E aí depois Mateus: eu também quero, Jesus, vem. E aí fosse André: eu também quero, e vem. Não, amados, Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amados, nós observamos Pedro fazendo 2 coisas. Nós observamos a partir desse versículo que diz: reparando porém na força do vento, teve medo. Nós reparamos que primeiro Pedro ouviu as atitudes, ouviu a voz de Jesus. Depois, meus irmãos, não ouvimos, ou nós não devemos nos impressionar com a força dos ventos. Ou seja, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo significa: ouça a voz de Jesus, mas também significa: pare de ouvir a voz dos ventos. E eles colocam medo. Interessante, porque nesse período de pandemia, escutando alguns comentaristas e psicólogos tratando a respeito da saúde emocional de tantas pessoas que ficam depressivas nesse período, esses profissionais da mente, né, dizem o seguinte: para de ouvir a mídia, para de ver televisão, para de ficar ouvindo no noticiário, escuta um por semana, alguma coisa. Mas se você ficar ouvindo, escuta bem o que o comercial faz: é vento, vento e vento e vento, amedrontador. E aí nós começamos a afundar. Ouvir ao Senhor Jesus significa ouvir a Jesus e parar de ouvir os ventos.
Pare de reparar os ventos. A igreja está comigo, pode dizer amém comigo, amados? A gente precisa ouvir mais Jesus. Aí eu fico perguntando assim: você lê tanto os evangelhos? Você lê tanto a palavra de Deus, e especialmente você lê tanto os ensinos de Jesus, quanto você gasta tempo na mídia ouvindo as notícias, as ventanias, os vendavais da mídia social? O que você escuta mais? Mais do que isso, a quem você realmente escuta? Escutar ventos bravios faz com que a gente afunde nas águas. E se Jesus não estiver por perto para estender a mão, ou se você não gritar pelo apoio de Jesus, você fica lá na água mesmo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós perdemos o propósito de sermos servos devido à longa distância. Provação, meus amados, a nossa carreira da fé é longa. Nós perdemos a visão, nós perdemos a fé, perdemos essa firmeza na fé, o seguir a Jesus, devido à longa distância, devido ao longo tempo e aos fortes e grandes obstáculos da nossa corrida na fé. Versículo 3, 2 e 3, lemos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, escuta bem essa expressão, suportou a cruz. Eu poderia muito bem trocar esse verbo suportar pelo verbo perseverar. Jesus perseverou na cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3 ainda: considerai, pois, atentamente aquele que, mais uma vez, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí ele vai dizer: para que não vos fatigueis desbanhando em vossa alma. Suportou significa que existem certas fases da nossa vida e certos momentos da nossa vida que leva tempo. E há uma oposição que leva tempo, há uma prova que leva tempo, há uma dificuldade que leva tempo. Vai levar tempo. Eu queria que passasse, mas não vai passar. E Deus tem um propósito com isso. Perceba que a expressão suportar a cruz é uma referência a outras duas situações da vida do Senhor Jesus Cristo que a gente se esquece. A primeira deles é Lucas capítulo 9, quando Jesus, lá no versículo 23, nós lemos assim: dizei a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o momento, meus irmãos, do discipulado de Jesus, ou de seguirmos a Jesus, ou de olharmos para Jesus, que nós nos esquecemos. Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você se diz crer em mim? Então, se você crer em mim, siga a mim em tudo aquilo que eu fiz. Eu carreguei uma cruz, você também vai carregar uma cruz. Não, Jesus, mas aí não, né? O que é isso? Cruz? Cruz é lugar de morte, meus irmãos. E é por isso que ele disse: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se, e ainda mais, negue-se a si mesmo. Mas Jesus, os meus sonhos, os meus projetos, os meus filhos tão lindos, a minha casa, o meu documento e tudo mais, ele está dizendo: negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, Jesus está dizendo, quem quiser. Uma outra situação, meus irmãos, interessante, acontece, é uma situação assim, bem nossa mesmo, bem de crente, não, o que eu quero de Jesus e tal. Houve uma ocasião, lá em Mateus capítulo 20, que uma mulher chamada, aliás, a palavra de Deus não cita o nome dela. Alguém já disse assim, que todas as vezes que aparece um personagem tão eloquente, tão destacado nos episódios da vida de Jesus, é porque o autor quer que você coloque o seu nome ali, porque a mensagem é para nós, a palavra de Deus é para nós. Então, quando ela chega até nós, mesmo que Jesus, por exemplo, tenha lidado com Zaqueu, e Jesus nunca encontrou com Zaqueu antes, agora encontra-se com Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome, ali é porque o autor quer dizer que Jesus também conhece o seu nome, mas quando não cita o nome do personagem, você tem toda a liberdade e até mesmo a responsabilidade de colocar o seu nome aqui. E aqui naquele momento, aquela mulher de Zebedeu,
a esposa de Zebedeus, tinha 2 filhos, lindos, eles eram cheirosos. Pensa em 2 filhos bacanas, gente. Mãe coruja, né? Quem não sabe por que existe? Todo mundo sabe por que existe a expressão mãe coruja? Mãe coruja. Todo mundo sabe, não sabe não, minha irmã. Você é mãe coruja e não sabe. Você é uma mãe coruja, você se considera, claro que é. A coruja, gente, ela produz os filhotes mais horríveis que existem na face da terra. Você já viu um filhote de coruja? Ele é peladinho, ele é magricela e tem um cabeção, aquele biquinho assim, e umas penuginhas saindo, parece que foi esfregado aquele negócio, só sobrou aquelas penuginhas. Pensa no bichinho feio. E a dona coruja um dia saiu para buscar comidinha para os seus filhotes e encontrou com o seu gavião. Ô, seu gavião, a gente é tão amigo. Ah, claro, dona coruja, o que é isso? Eu conheço a senhora de tanto tempo. Eu sei que o senhor gosta de se alimentar dos filhotinhos das outras aves por aí, mas por favor, não come, eu sou tão sua amiga, não come meus filhotinhos. E o gavião, claro, dona coruja, só está achando, me fala quais são os seus filhos. Quem são os seus filhos? Olha, o senhor não vai ter dúvida, o senhor não vai ter erro. São os filhotes mais lindos que o senhor encontrar por aí. Não tenha dúvida, os feios o senhor pode comer. E pronto, não deu noutra. O gavião comeu os filhotes da coruja, porque aos olhos da coruja eram os meninos mais feios, mais bonitos, né? E aqui, meus irmãos, é a história de uma mãe coruja que chega para Jesus. Mãe coruja, ela chega para Jesus e fala assim: olha, Jesus, manda, olha só a expressão dessa mulher, gente, olha o verbo que Mateus capítulo 20 registra que está no lábio dessa mulher: manda aqui nos teus reinos, manda. Eu não estou te mandando, mas o senhor pode mandar, não é? Que no teu reino, um dos meus filhos, esse fofinho cheirosinho de talco, se assente à sua direita, e o outro fofinho cheirosinho de talco se assente à sua esquerda. Isso provocou uma confusão entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque o que eles estavam disputando era poder, era posição, era glória, era estabilidade, era estar sentado no trono com o Senhor Jesus Cristo, usufruindo de todos os privilégios de primeiro e segundo ministro do Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Mamãe, não é maravilhoso isso, né? Manda, que no teu reino, Jesus, os meus filhos se assentem, um à tua direita, aí definiu, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O Senhor só tem 2 braços, então eu tenho 2 filhos, acabou, está resolvido o problema. Depois que cria-se uma confusão no meio dos discípulos, Jesus toma a palavra, dá uma escovada nesse pessoal, lembrando que no discipulado de Jesus não é assim. E ele diz: não é assim entre vós. E lá no versículo 26, Jesus declara: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser, de novo, está lembrado lá da cruz? Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E agora Jesus vai dizer, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser se sentar à direita, será esse o que vos sirva. Quem quiser sentar à esquerda, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E Jesus usa a palavra aqui em grego, doulos, que significa escravo. Lá em João, Jesus já disse também que o escravo não tem vontade própria, porém a sua vontade é para o seu Senhor. Aí Jesus termina dizendo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, meus irmãos, pensando nessa dimensão do discipulado, muitos desistem, porque Jesus é muita autonegativa. É muita autorrenúncia. Chega disso, Jesus. Tem muita coisa que Jesus quer tirar da sua vida, e Jesus Cristo vai usar muita ventania para tirar isso da sua vida. Alguém pode dizer amém comigo, meus queridos? Então, quando essa ventania vier, não se escandalize, não se impressione, não se desanime, não se estremeça. É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus trabalhando na sua vida. Querem ver mais uma coisa? Passamos, o terceiro motivo que nos faz parar, e parou por quê? Porque parou, é porque passamos por provas e dificuldades e achamos que Deus não está mais conosco, ou mesmo que Deus nos enganou. Deus nos enganou.
Eu esperava que seguir a Jesus. Afinal de contas, lá em casa a gente tem uma brincadeira que é assim: a gente não pode ver um com roupa rasgada. É claro que a gente tem aquelas roupas da moda, né? Que é o joelho rasgado, uma coisa assim, é diferente. Não estou falando dessas roupas, estou falando daquela camisa que a irmã gosta de usar, não é? Que já você tinha quando era solteira, lembra? O maridão já até te deu uma camisa, uma roupa, um penhoar maravilhoso, e você prefere aquela camisa. E para humilhar, algumas irmãs, inclusive, usa para vereador. Trouxeram do Brasil o negócio. Ah, mas ela é tão grande, ela é tão macia, eu gosto tanto dela e tudo mais, né? Então eu falo assim: olha, aqui é o filho do rei, ninguém usa essas coisas não, joga fora essas coisas aí. Não, mas eu não estou falando disso, amados. Eu estou falando a respeito de que quando a gente é filho do rei, e nós somos filhos do rei, Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém comigo? Amém. Ok. Nós vamos passar por certas coisas. Nós temos bênçãos, nós temos proteção, temos provisão. Temos. Alguém pode dizer amém também? Amém. Porém, existe renúncia. E alguém acha que Jesus o abandonou, porque achei que fosse só isso. Portanto, também nós, versículo 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, pessoas no passado que perseveraram até a morte. Jesus fala de pessoas que foram cheios de glória, mas Jesus fala de pessoas que foram até mesmo cortadas ao meio pela espada, por causa do seu nome, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Ele disse: Deus está te desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 4: na vossa luta contra o pecado. Opa, existe uma luta aqui. Existe uma luta. Luta contra alguém. Contra quem? Contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo 10: pois eles nos corrigiam, falando dos nossos pais, que isso é uma correção. Deus está usando os nossos pais como ilustração. Se os nossos pais nos corrigiam porque nos amavam, imagina Deus que nos ama eternamente, infinitamente. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que Deus quer fazer em você, está fazendo em você, está fazendo em nós, é fazendo com que o caráter, a personalidade e a santidade do Senhor Jesus Cristo seja desenvolvida em nossas vidas. E Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer isso. E Ele está fazendo isso. Preste bem atenção na linguagem desses versos: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, ou seja, deixa isso para trás, deixa esse pecado para trás, deixa esse peso para trás. Versículo 4: na vossa luta contra o pecado. E aí, meus irmãos, no versículo 10, Deus nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes. Não pensemos nós que pelo fato de termos conhecido a Cristo Jesus, não existe uma série de atitudes em nossas vidas que Deus ainda precisa arrancar de nós. Essas atitudes são chamadas de pecado, e o propósito desse tratamento de choque é o de nos tornarmos participantes da sua santidade. Na sua parábola do semeador, Jesus nos alerta a tomarmos cuidado com o desânimo frente aos sofrimentos por causa do seu nome. Lá em Mateus 13:5, Jesus disse: outra parte caiu em solo rochoso, falando a respeito das sementes do reino de Deus, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Lá no versículo 20, Jesus explica o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
Não foi assim que nós recebemos a palavra da salvação, a palavra do perdão, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, se escandaliza. Quando nós somos seduzidos, meus irmãos, pelas preocupações dessa vida, eu estou falando aqui dos pesos, não é pecado, mas é peso. Tem coisas que são peso, e eu garanto para você que muitas pessoas que não estão e não voltarão para cá mais, foram seduzidas, ou deram mais ouvidos aos ventos das coisas deste mundo, as preocupações dessa vida, ou pelos encantos deste mundo. Quantos, meus irmãos, que eu conheci nessa terra, que não vêm mais à igreja do domingo, porque um dia finalmente conseguiram comprar o passe anual da Disney, e agora o domingo é da Disney, não é mais do Senhor Jesus. Não é brincadeira, isso é sério. Uma vez uma pessoa me falou assim: eu não posso mais ficar indo tanto na igreja. E o indo tanto na igreja foi diminuindo, e a resposta que ele me deu, a explicação que ele me deu foi: por causa da minha família. Eu trabalhei muito, eu não dei tempo para a minha família, agora eu preciso dar mais tempo para a família. Eu falei assim: a igreja está roubando o tempo da sua família, a igreja está fortalecendo a minha família, mas isso é uma desculpa. Como a minha amiga Vivinha gosta de dizer, é uma historinha que o sujeito inventou. Aí o versículo 1, na parte B, vai nos dizer: desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Presta bem atenção nessa expressão. Esse peso e pecado que tenazmente nos assedia. Eu gosto muito dessa expressão tenazmente, meus irmãos, porque essa expressão, esse advérbio, me perdoa minha professora de português, que foi tão eficiente, eu me esqueci. É um substantivo adjetivado, tenazmente. Oxe, pastor, que palavra, tira essa palavra daí, que eu fugi da escola naquele dia. Tenaz, meus irmãos, é um substantivo, tenazmente é um substantivo que agora ele é adjetivado, é uma palavra, é alguma coisa que está qualificando. Ele nos assedia, ele nos envolve, ele nos abraça. Mas em grego, meus irmãos, essa expressão do apóstolo, tenazmente, é mais ou menos assim: você abre a porta do seu carro, desce do carro, não verifica, no estacionamento alguém cuspiu um chiclete no chão. Está lembrado disso? Todo mundo já passou. E você fechou a porta do carro, e quando você olha assim, você observa que seu pé deu aquela agarradinha. E você levanta, aquele chicletão. E o chiclete dos Estados Unidos ele é bom, meus irmãos. Os caras são... No Brasil tem um chicletinho que é meio... Você chupa o chicletinho. Quem não foi no Brasil desde quando veio para cá, quando você tiver finalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de você votar no Brasil, você vai chupar chiclete brasileiro, você vai ver que aquele negócio lá é fraquinho, mas o americano você faz assim, e pisa, e puxa o pé para cá, você levanta o negócio, vem embora. Tenazmente, ele agarra. Mas eu queria contar uma história para você, mais dramática ainda, sobre o tenazmente, para explicar para vocês. Um dia eu e minha família morávamos ali na Kirkman. Eu estava indo para casa e de repente me deu aquela vontade de ir ao banheiro. Eu preciso ao banheiro e eu falei assim: mas eu não vou parar aqui agora, já estou indo para casa e vamos chegar em casa, porque lá em casa, mas não tem quando você está indo, dirigindo o carro e parece que a vontade vai aumentando. E vai aumentando, não vai dar tempo, não vai dar tempo, aí uma vozinha de casa, não vai dar tempo, vai dar tempo e tal. E de repente você para na porta de casa, você já está desesperado. E eu desci lá, era um apartamento, um complexo de apartamento que a gente morava, desci e corri para dentro de casa. Eu ainda tive tempo de ligar para minha esposa e dizer assim: deixa a porta da sala destravada, ou destrancada, para não ter que pegar o molho de chave e ainda perder aqueles poucos segundos ali. Eu precisava passar direto para o banheiro. E, amados, eu passei direto. Ela deixou a porta aberta, passei direto, fui lá no banheiro e estou lá, feliz da vida. De repente eu escuto lá dentro, lá no banheiro, sentado, tranquilo, e eu escuto aquele grito assim: o que é isso aqui? O que é isso aqui?
Um abençoado vizinho nosso, passeando com o cachorro, que não devia ser pequeno, fez o serviço dele numa grama que tinha antes de entrar no meu apartamento, não limpou e foi embora com esse cachorro. Eu, quando desci do carro, não percebi, esmaguei aquela serpente com o meu pé, corri para dentro de casa, toda de carpete. Recentemente eles tinham trocado o carpete, estava limpinho, era aquele terno clarinho, e eu fui toque, pé esquerdo, esquerda, direita, manchando, carimbando o papel, o carpete. Aquele negócio grudou no meu pé, e foi lavando. Na minha pressa, não observei que eu pisei naquele negócio, e o carpete foi se sujando completamente daquela serpente esmagada, e não tinha nada que tirar esse negócio. Bom, eu peguei o sapato, gente, era velho, eu joguei fora, não quis mais nem saber daquele negócio, e dá-lhe um trabalho para arrancar aquela sujeira do carpete. Estão comigo aqui, gente? Quando a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, é que existem atitudes pecaminosas e costumes ou hábitos na nossa vida que não são pecados, mas que atrapalham, e que nós temos que nos desembaraçar. Aí vem o verbo desembaraçar, que significa arrasta esse pé com força. Você vai ter que tomar atitudes, e é por causa disso que vem provas que querem desenvolver em nossa vida a santidade de Jesus em nossas vidas, para que sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. E aí, meus queridos, é que vem provas. Eu queria caminhar para o final e lembrar assim, eu sei que existem muitas teorias por aí, mas tantas teorias que vêm cada dia no nosso WhatsApp. O pessoal manda para o pastor, viu, gente? Manda tudo para o pastor, tanta coisa que a gente tem que ouvir sobre como é que essa pandemia começou, como é que tudo isso começou. Uma coisa eu tenho certeza a respeito disso: todo mal global, como é esse que está acontecendo, ele acontece com um propósito. Deus permite que isso aconteça com um propósito. Todo mal, ele tem origem no pecado humano, não tenha dúvida disso. Não precisa inventar teologia mais, ou teorias filosóficas ou sociológicas. Nós cremos na palavra do Senhor. Desde quando aquele bendito Adão desobedeceu o Senhor, ele foi amaldiçoado. Gente, nós somos história de Adão, nós somos descendência de Adão. O mal vem dali, e ele se propaga, ele se cristaliza em todas as perspectivas e dimensões da vida humana, seja na família, seja na sociedade, seja na política, seja no futebol, seja nas torcidas de futebol. Você observa que lá está o pecado, e agora o Senhor quer tirar isso da nossa vida, e quer colocar cada vez mais Jesus Cristo na nossa vida e no nosso caráter, para que a gente seja verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E é por isso que ele disse: olhe firmemente para o Senhor Jesus, olhe firmemente. E quando essa situação toda da pandemia e outras situações acontecem, amados, nós temos que entender o seguinte: para quem não crê ainda, Deus está dando um alerta para que a pessoa creia no Senhor Jesus Cristo, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, e essa pandemia é bem por isso mesmo. Ah, você não ficou doente ainda? Ela parece que dá uma risada, né? Ah, você nunca ficou doente? Ou então ela falou assim: ah, você acha que você vai ter só sintomas leves? Parece que ela dá uma... Parece que ela personaliza um demônio, um sujeito da morte que ri da nossa limitação ou da nossa prepotência. Mas Deus diz, hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da sua salvação. É em Cristo Jesus que você vai encontrar refúgio, é em Cristo Jesus que você vai encontrar salvação, é em Cristo Jesus que você vai encontrar perdão dos pecados, é em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, que você vai encontrar vida eterna. Por isso, olhe firmemente para o Senhor Jesus, olhe firmemente para este que é o autor e o consumador da fé
que salva, a fé em Cristo Jesus. Mas uma situação dessa também vem sobre os crentes, e vem sobre a vida dos filhos e filhas, e para Deus, Deus está nos dizendo cada vez mais: olhe firmemente. Eu não disse que vocês não passariam por dificuldades, pelo contrário, eu disse, diz o Senhor Jesus, eu disse essas coisas para que quando elas acontecerem, vocês não se escandalizam. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para nós, meus irmãos, esse momento tem que ser um momento de buscarmos a presença do Senhor cada vez mais. Esse é o momento de juízo sobre toda a face da terra, nos quais os crentes cada vez mais se aproximam, quebrantados, arrependidos e santificados à presença do Senhor, e não somente em função de si mesmos, mas para orar e interceder e falar a respeito do Evangelho àqueles que ainda não creem. Que oportunidade, meus irmãos, que tempo de oportunidade para pregarmos o Evangelho, que tempo de oportunidade que nós temos para falarmos do Evangelho do Senhor Jesus a toda a nossa família. Algumas semanas atrás, há 3 semanas atrás, mais exatamente, a mãe da minha esposa faleceu. Ela faleceu amados, como é dolorida a dor que se tem quando recebe uma notícia como essa. A minha cunhada, a irmã gêmea da minha esposa, estava lá no hospital, onde a minha sogra na UTI estava internada, e a minha cunhada estava esperando, porque todos os dias quando ela chegava lá, ela não podia entrar na UTI, claro, da Covid, dos pacientes de Covid, mas havia um mural onde eles colocavam, os médicos colocavam ali o boletim, informando a respeito do quadro, e naquele momento, no final daquela sexta-feira, ela não encontrou o boletim da minha sogra. E ela começou a perder, cadê, onde está? Aí vem a enfermeira-chefe. A próxima notícia, isso ela falando com a minha esposa estava dirigindo, a minha filha estava no banco de passageiros, eu já estava em casa, e de repente a minha esposa não recebe mais a resposta da minha cunhada, e simplesmente recebe uma linha dizendo: a mãe faleceu. Ela fica completamente desorientada. A minha filha desce do carro, pega o volante, minha esposa passa, e a minha esposa liga para mim, pranto. E esse pranto durou por horas e horas e horas. E a minha esposa entrou para o nosso quarto, eu entrei com ela, e ficamos abraçados. Ela não queria ficar, interessante, ela não queria ficar chorando na cama, ela caiu no chão, e chorava no chão, eu abraçado com a minha esposa. Ninguém quer passar por uma situação dessa. Amados, eu não desejo uma situação dessa para ninguém, nem por causa de pandemia, nem por causa de outro motivo, mas portas têm se aberto, se escancarado, para dizer melhor, para agora falarmos a respeito da vida eterna e da salvação que vem sobre todo aquele que crê. Há pessoas que nunca antes quiseram ouvir o Evangelho da salvação. Hoje nós podemos falar, e hoje nós podemos orar por eles, e muitas vezes nós nos calamos, e ficamos calados. Deus permite que tudo isso, Deus sabe de todas as coisas, Deus é dono de todas as coisas, Ele é soberano, poderosamente soberano sobre todas as coisas, mas é um Deus de amor. Deus sabe como tratar tudo isso com muito amor. Deus está fazendo a sua obra, e nós somos os seus servos, chamados nesse tempo para fazermos a sua obra.